Amém. Por favor, antes de você se assentar aí, pegue a sua Bíblia de novo e abra agora em Lucas capítulo 9, para nós lermos alguns versículos. Lucas 9, nós vamos ler a partir do verso 51. Lucas 9, 51, diz assim: E aconteceu que ao se completarem os dias em que ele devia ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Pode se assentar. O que é que você faria se esta fosse a sua última semana de vida? O que você faria se você soubesse que essa seria a sua última semana antes de ter um encontro com a morte? É interessante, eu pensei nesse texto aqui, porque Jesus ia para Jerusalém e ele não ia a passeio, ele não ia fazer um tour pela cidade, ele não ia ali para turismo. Nessa ocasião, Jesus já se dirigia para Jerusalém para se entregar, para ser morto. O aspecto dele ao se dirigir, e me marca muito essa expressão, me marca muito porque estava na cara que ele estava indo para Jerusalém. E conhecendo a Cristo, conhecendo a sua história, eu posso perceber que há muito mais até do que eles podiam ver na sua aparência, sabendo que ele estava indo para Jerusalém para se entregar por nós. Aí essa frase fica assim, martelando em mim, sabe? O que você faria na sua última semana de vida? Eu também lembro, já comentei algumas vezes com vocês, né, daquela ocasião em que perguntaram para Lutero, e dizem que ele estava lá cuidando do seu jardim, e alguém perguntou para ele o que ele faria se ele soubesse que aquele seria o seu último dia de vida. Então ele disse: eu continuaria cuidando do meu jardim. E pode parecer estranho, porque para muita gente saber disso, hoje é seu último dia de vida, essa é a última semana de vida para você, isso geraria assim um desespero nessa pessoa, um desespero. Muitas pessoas ficam desesperadas ao imaginarem, elas nem sabem, mas muita gente tem medo, da morte, e aí ficam desesperados. Mas nessa expressão aqui de Lutero, eu vejo assim aquela confiança que o crente deve ter de que ele está fazendo aquilo que Deus espera dele. E eu vejo assim uma ideia na pessoa aqui de Lutero. É claro que eu vou ver muito mais isso em Jesus Cristo, e já vou falar disso. A ideia de que a sua vida teve um propósito, a sua vida cumpriu um propósito, e que ele não estava atrasado no cronograma da vida, que ele estava ali fazendo exatamente o que ele devia fazer, e inclusive cortar ali umas ervas daninhas no jardim, cuidar do seu jardim, parte do plano para hoje, o plano de Deus para a nossa vida. A ideia de alguém que vive uma vida plena, uma vida com significado, uma vida bem-aventurada, uma vida abençoada.
E Jesus então supera, é claro, muito a Lutero nisso. Lutero fica assim, né, muito apagadinho, coitado, diante da pessoa de Jesus, porque é dali que ele tira o exemplo, né, que Lutero tira o exemplo, porque ninguém melhor do que Jesus como exemplo de uma vida com propósito, uma vida plena e uma vida em que cada minuto da vida de Jesus seria suficiente para escrever um livro. Cada minuto. É tão significativa a vida dele que não dá nem para contar, né? Eu perguntei como seria a sua última semana, porque eu quero hoje relembrar com você a última semana de Jesus. A última semana, assim, um pouco mais, porque da entrada dele em Jerusalém no domingo até o domingo da ressurreição, e ainda quero mencionar um pouco o tempo que ele ficou com os discípulos. Eu quero nessa manhã de Páscoa, essa manhã que a gente parou aqui a nossa sequência de pregações normais lá em Êxodo que estamos pregando, para lembrar você por que esse dia é tão importante. Porque é tão importante nós pensarmos na pessoa de Jesus. E eu quero então trazer aqui a última semana de Jesus. É claro que eu não vou conseguir. Eu estou me propondo uma tarefa que eu não vou conseguir. Não vou conseguir dar aqui nem todos os eventos e nem muito menos os detalhes dos eventos. Mas eu quero, pelo menos com você, trazer um pouco de tudo aquilo, do pesado significado, de tudo que significou aquela semana. A gente lê os evangelhos e os evangelhos nos preocupam muito com a cronologia. Eles estão trazendo ali a mensagem de Jesus. Cada evangelista tem uma ênfase para destacar algum aspecto da mensagem, da obra de Jesus. Então a cronologia, ela não está ali certinha. A gente precisa de um pouco de trabalho para perceber essa cronologia. Tem até algumas divergências nos estudiosos, mas eu quero caminhar com você na semana de Jesus, e eu quero que você, enquanto fazemos isso, você reflita o quanto desses acontecimentos aqui, o quanto de semelhança desses acontecimentos em relação à pessoa de Jesus continua hoje. Reflita, pense se isso é só uma história para ser contada ou se há de fato um significado que eu preciso refletir hoje. E eu quero então que você viaje comigo aqui e se lembre da entrada de Jesus em Jerusalém. Domingo seria 11 do mês de Nissan, a entrada dele em Jerusalém. E seus discípulos buscam uma jumentinha para ele. Você lembra que Jesus mandou buscar lá essa jumentinha? Ele entra em Jerusalém montado numa jumentinha. E é interessante porque ele não entra a cavalo, ele entra numa jumentinha. Isso não é só para cumprir uma profecia. Hoje eu não vou ficar aqui relembrando as profecias, tá bom? Uma ou outra eu vou lembrar. Mas porque esses atos aqui também, esses acontecimentos, muitos deles estavam preditos, eram profecias, mas eu não vou me ater a isso. Eu quero que você entenda só o significado, porque Jesus entra de coração aberto na cidade. Ele entra de coração aberto em Jerusalém, e ele entra numa jumentinha porque não é um animal de guerra, não é um animal de um rei que está invadindo, é um animal de um rei que entra com aquela postura amável, com aquela postura pastoral para cuidar do seu povo. Ele entra em Jerusalém e aí ele é recebido com ramos de oliveira e com aclamações. Aquelas aclamações tinham muito significado, porque eles gritavam Hosana, que é um clamor de salvação, salva-nos. E você diria isso para o Messias. Salva-nos, aquele entendimento de que ele está entrando para salvar, mas aquele entendimento não é de todos. Algumas pessoas já começam a censurar, manda eles calarem a boca. Como assim que eles estão dizendo Hosana? E é nesse dia, nesse domingo também, que Jesus chora por Jerusalém. Ele chora por Jerusalém e veja,
ele não chora por ele chora por Jerusalém. Ele chora por Jerusalém e ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Ó Jerusalém, rebelde! Ó Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Então, esse Jesus que entra triunfantemente em Jerusalém, conhece o coração daquela cidade e sabe que há muito ali que não tem nada a ver com Deus. Ele sabe da maldade daquela cidade e ele sabe o que espera, o que aguarda aquela cidade, aquela nação, e ele se entristece e chora diante de Jerusalém. Veja como as coisas acontecem. Uns estão aclamando a entrada de Jesus, outros estão revoltados com a história de Jesus. Jesus mesmo chora diante de Jerusalém, mas alguns gregos se aproximam de Filipe e André, e eles querem conhecer a Jesus, eles pedem para conhecer Jesus. Esses gregos aqui, a ideia dos gentios, de outros povos, alguém que não era do povo de Israel, não é necessariamente alguém lá da Grécia, não, um gentio. Os gentios querem Jesus. Veja, você consegue perceber a tensão que está aqui, porque Jesus entra triunfalmente, de coração aberto em Jerusalém. Alguns aclamam, mas outros o rejeitam. Ele conhece o coração mau daquela cidade, que ele sempre tem amado, que durante todo o Antigo Testamento nós vemos o agir de Deus para trazer de volta o seu povo à obediência, mas o seu povo é rebelde, e os outros povos gregos estão clamando, estão pedindo, eles querem conhecer Jesus. E Jesus percebe que é mais do que simplesmente, tem um grupo aí de gregos que quer conhecer o Senhor. Ele diz lá em João 12, 23, por causa disso, respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Ele sabe que chegou a hora de ele ser, como ele havia dito, levantado da terra, né? Ele sabe que é a hora de ele ser colocado na cruz, e ele diz: quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Jesus aqui, nessa aproximação dos gregos, eles querem, olha, deixa a gente passar, os judeus não querem não, mas nós queremos chegar, o Senhor nos aceitaria na tua presença? Eles chegam para Filipe, você é aqui da região da Galileia, você é nosso vizinho, você sabe qual é a nossa vida, você nos entende, você sabe que nós precisamos dele, mas eu sei que eu não posso chegar a ele, peça para nós chegarmos. Jesus entende o clamor do mundo, ele sabe que o mundo clama por salvação. A palavra de Deus nos revela que Deus amou o mundo, ele não amou só Israel, ele na verdade escolheu Israel para enviá-los ao mundo, mas eles não quiseram. E ainda nesse dia, no domingo, que você vai ter o registro ali de que alguns judeus creram em Jesus, mas eles tinham medo. E Jesus então condena a incredulidade deles. Eu queria que você começasse a pensar onde é que você está nessa história. Onde é que você está nessa história? Primeiro eu te afirmo, você está nessa história entre os gregos, você é aquele povo que não era povo, mas que estava clamando por salvação. O Senhor Jesus encontrou você, mas talvez você seja alguém que vem ouvindo a mensagem de Cristo e se posicionando. Tem hora que você está Hosana, tem hora que você está dizendo, mas não é assim, mas não pode ser assim, e está essa questão. Alguns que creem, mas têm medo, não se posicionam diante do mundo, não se posicionam como de fato seguidores de Cristo. Essa é a Jerusalém que Jesus encontra, esse é o povo, esse é o mundo, essa é talvez a igreja com a qual Jesus também lida, com amor, mas uma realidade dura, que é a realidade da incredulidade. Jesus censura a incredulidade.
E chega a segunda-feira. A segunda-feira é o dia em que Jesus amaldiçoou uma figueira. Ele está indo em direção ao templo e ele amaldiçoou uma figueira. E por que ele amaldiçoou uma figueira? É a coisa mais estranha. Jesus não gostava de planta. Jesus era... O que é que Jesus tem com uma árvore? Porque Jesus amaldiçoou uma figueira estéril. Ele chega na figueira, ela tem muitas folhas, ela tem uma aparência, mas ela não tem o que se espera dela. E aqui meio que Jesus está vivenciando uma ilustração. Ele amaldiçoou aquela figueira, a priori só se vê a maldição. Jesus diz: maldita seja tu, nunca mais ninguém coma um fruto de ti, e vai embora. E na sequência ele sai, ele vai ao templo. Lá ele encontra os vendedores que estavam no pátio dos gentios, e eles vendiam de tudo ali. Aquilo virou um comércio, e Jesus chega lá e ele expulsa os vendedores de lá, e o que ele diz é: a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Outro evangelista disse que a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vocês a transformaram em um covil de salteadores. Jesus vê aquela beleza do culto, né, no templo, tudo certinho. Aqueles vendedores, eles estavam ali para ajudar no culto. Eles estavam ali para vender o animal que seria oferecido no sacrifício. Então o viajante vinha, não precisava carregar mais o seu cordeiro, nem o seu animalzinho, já chegava lá, tinha um lugar de comprar, ele comprava tudo certinho, tudo combinado. Uma parte do lucro para o templo, uma parte do lucro para eles, virou comércio. Só que os gentios, né? Os gentios nem ali estavam. E Jesus expulsa aqueles vendedores, e ele está confrontando aquele culto falso em Jerusalém. E aí ele sai da cidade. Terça-feira ele volta e ele entra de novo no templo. Mas no que eles estão indo, os discípulos veem a figueira que tinha sido amaldiçoada, e aí eles ficam admirados. Olha, Senhor, a figueira secou até a raiz. E é interessante porque Jesus diz para eles assim: olha, se vocês tiverem fé, vocês vão dizer esse monte, transporta-te daqui para lá, e vai acontecer. Jesus revela para eles, porque quando eles disseram assim: Senhor, olha aqui, eles estão perguntando: Senhor, como é possível isso? Como é possível que isso tenha acontecido? E Jesus revela a fonte para eles. Fala: olha, não só isso, a fonte, se vocês tiverem fé, claro que não é a fé na fé, é a fé em Deus. Se vocês tiverem fé, vocês também vão fazer coisas semelhantes a essa. E ele entra no templo, e lá eles estão, os líderes do templo vêm confrontar ele com a questão da autoridade. Com que autoridade você está fazendo essas coisas? É interessante, porque aqueles religiosos, ele encobre a fonte. Ele diz assim: vocês... me responde uma coisa que eu respondo para vocês: o batismo de João era de Deus ou dos homens? Se a gente responde, a gente não sabe, então eu também não respondo para vocês. De onde vem essa autoridade? Veja que para os discípulos, Jesus revela a fonte. Jesus revela: olha, eu explico para você, eu ensino você, eu encaminho você. Mas aqueles que estão, e há pessoas assim, que se aproximam de Jesus com uma lupa e um instrumento de investigação. E aí, Jesus, prova para nós, como é que é esse negócio? Jesus não tem compromisso nenhum em provar nada para ninguém. Jesus Cristo não vai provar para estes nada. Ele vai inclusive encobrir a eles. E você vê que Jesus diz assim: vocês sejam sinceros comigo, que eu vou ser sincero com vocês. Vocês não vão ser sinceros comigo, não? Então, deixa para lá. Aí Jesus conta as parábolas dos 2 filhos,
dos lavradores e a parábola do banquete, lembra? 2 filhos. Um disse que não ia fazer a vontade do pai, mas depois arrependeu e fez. O outro disse, claro que eu vou, mas não fez. Ele está falando de Israel, que está perdendo algo aqui. Aquela parábola, aquela figueira dizia respeito a Israel, que estava secando naquele momento. A parábola dos lavradores, a parábola do banquete no casamento, estava falando dos privilégios que estão sendo tirados de Israel, porque o privilégio é tirado dos indolentes. Você recebeu de Deus, não dá valor, o Senhor está tirando. Ele está tirando de Israel aquela primazia e aquela missão de ser sacerdotes diante do mundo, de levar o evangelho às pessoas. Ele está dizendo, vocês não querem, vocês não fizeram por onde, vocês foram rebeldes até o ponto de eu tirar esse privilégio de vocês. Aí vem ali controvérsia dos tributos, eles ficam lá tentando pegar Jesus em alguma coisa. Vem os saduceus falar, deixa eu te provar aqui, Jesus, que não existe ressurreição. Jesus acaba com eles. Os fariseus fazem lá questões sobre os mandamentos. Jesus falou assim, engraçado, vocês são inteligentes mesmo, né? Puxa, quantas questões vocês têm trazido a mim, deixa eu jogar uma para vocês. Aí ele faz aquela questão do Salmo 110, disse o Senhor a meu Senhor. Como é que Davi, se é Davi que é o Senhor ali, como é que ele está falando com o outro? Explica para mim. Eles não conseguem explicar o Salmo 110 para ele. E aí ele profetiza sobre Jerusalém. Os discípulos mostram para ele o templo, e eu tive a oportunidade de fazer uma pregação exclusiva em cima desse texto aqui, né? E eles falam, está vendo, Jesus, olha que maravilha, né, esse templo, olha que pedras. E Jesus começa a profetizar, deixa eu falar para vocês o que vai acontecer em breve com esse lugar aqui. Não vai ficar pedra sobre pedra. E ele profetiza a respeito do que vai acontecer em Jerusalém. Jesus está ali, ele está ensinando, eles conhecem a sua doutrina, eles ouvem, inclusive as suas profecias ficam conhecidas ali, mas esse ensino é inútil para os descrentes. Como hoje é inútil para os descrentes, tanto falarmos da ressurreição de Cristo, como falarmos da sua segunda vinda, é inútil. Veja como opera o erro, veja como opera a maldade no coração do homem, veja como o homem precisa ser liberto. Ele não consegue chegar a Deus se Deus não for até ele. Jesus então conta a parábola do servo fiel e do servo mau, a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos, falando de responsabilidade e falando que o juízo é certo sobre os indolentes, sobre os descrentes, sobre os pecadores. Vem a quarta-feira, e aí a conspiração contra Jesus está forte, os líderes religiosos estão ali conspirando, odiando Jesus, procurando a sua morte, e então é o sujo sujando-se mais, como Apocalipse diz. Se é sujo, suje-se mais, aquele que é santo, santifique-se mais. Enquanto Jesus está sendo odiado a extremo por essas autoridades religiosas, uma mulher em Betânia vem ungir Jesus com um perfume caríssimo. Ela derrama sobre ele e ela está demonstrando profundo amor por Jesus. E eu vejo, de um lado ele sendo odiado, a conspiração, de outro ele sendo muito amado, e aí Judas também se incomoda com aquela mulher, e ele fala mal, e Jesus o repreende, e Judas começa a pensar em trair Jesus. E o que eu percebo aqui é que é impossível ficar indiferente diante de Jesus. A realidade, irmãos, é que ninguém nesse mundo está indiferente à pessoa de Jesus. Ninguém está indiferente. Não é indiferente para as pessoas que os templos estejam fechados hoje, a sua maioria, tem aí alguns abrindo por causa da resolução que saiu ontem, essa guerra. Para muitas pessoas hoje é comemoração que igrejas cristãs estejam de portas fechadas. Isso sempre foi assim. Há pessoas que odeiam a Cristo, a sua mensagem.
sempre ninguém fica indiferente. E os cristãos devem saber que eles serão odiados pelo mundo. Jesus disse em João capítulo 15, a partir do verso 18: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, deles vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. E aí você tem o ódio de grandes pessoas aqui, mas você tem aquela pessoa simples, aquela pessoa que está amando a Cristo. Nenhum de nós é indiferente a Cristo. Se você acha que você é indiferente a Cristo, você está enganando você mesmo. Na verdade, aqueles que pensam que são indiferentes são inimigos da cruz de Cristo, inimigos de Cristo. E é isso a palavra de Deus que diz. Muito bem, chega a quinta-feira, e é na quinta-feira que eles preparam a Páscoa. Na quinta-feira os discípulos preparam a Páscoa. E o que acontece naquele momento da Páscoa de Jesus com os discípulos? Ali você vai ter a traição, porque Jesus anuncia a traição. Ali Jesus vai lavar os pés dos discípulos, porque os discípulos, irmãos, estavam discutindo quem deles era mais importante. Será que crentes são capazes disso? De se achar melhor? De disputar entre um e outro para ver quem é melhor? Será possível isso? Pois Jesus vai lavar os pés dos discípulos, justamente para dizer a eles: se eu sou o mestre, eu fiz isso, vocês. Porque vocês me chamam de Senhor, não chamam? Vocês não me chamam de mestre, de Senhor? Vocês estão certos, Jesus disse, porque eu sou. Agora, se eu, sendo Senhor, lavei vocês os pés, quanto mais vocês devem lavar os pés dos outros. É interessante, Jesus não pulou Judas na hora de lavar os pés, ele lavou os pés inclusive de Judas. Nós temos que ter essa mesma atitude. E é interessante porque Jesus então ali institui a ceia, e ele mostra claramente que ele ia ser traído e que ele ia ser morto, seu sangue ia ser derramado, sua carne ia ser cortada. Então esses pequenos gestos ali, nesse dia aqui, eu quero falar outras coisas ainda, vão revelando aqui o protagonismo de Cristo. É Cristo quem está fazendo tudo, os discípulos só estão de coadjuvantes ali, muitas vezes, na maioria das vezes, fazendo o errado, se portando da maneira errada. Eles são os discípulos de Jesus, mas estão disputando entre si quem é o maior. Eles são os discípulos de Jesus, mas no meio deles tem um traidor. Aí depois eles cantam um hino, né? Jesus diz: olha, vocês vão me abandonar, tá bom? Eu já sei. Olha Jesus dizendo: eu conheço a fragilidade de vocês, mas eu não estou abandonando vocês por causa da fragilidade de vocês. Depois eu encontro vocês. Pedro não, eu não. Pedro tinha acabado de dar uma nota, irmão. Ele já tinha falado: não, os meus pés o senhor não vai lavar. Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Não, então pode lavar até a cabeça. Não precisa, porque quem já está limpo só os pés. Agora é o seguinte: vocês vão me negar. Não, eles podem, Jesus. Talvez eles. Então a gente encontra isso, sabe? Os crentes, por mais que eles estejam falando muita coisa, por mais que os discípulos estejam falando muita coisa, eles não estão dando conta de nada. Jesus chama eles para o Getsemane: vamos orar. Eles dormem. Jesus repreende eles 3 vezes, irmão. Eles não aguentavam ficar acordado com Jesus. Jesus disse: a minha alma está angustiada até a morte. Fiquem comigo e orem junto comigo. E eles não dão conta. Eu não sei se você acha que você é um super crente. Eu não sei se você dá tanta ênfase assim. Não, porque eu tenho servido ao Senhor desde a minha infância, né? Como talvez aquele jovem rico que chegou para Jesus: não, tudo isso eu tenho observado desde a minha infância. Falar, dormir, trair. Daqui a pouco chega Judas e com um beijo ele traz Jesus.
Aí os discípulos, vendo tudo acontecer como Jesus disse, eles caem em si, né? Não, saca a espada, corta a orelha do Malco lá, o servo do sumo sacerdote. Jesus, para com isso. Aí ele é levado preso. Todo mundo errado, irmãos, menos Jesus. Você consegue compreender o quanto é ser um necessitado de salvação? Você precisa olhar para Cristo aqui agindo e perceber que a graça é um favor imerecido mesmo, que Cristo é que resolveu salvar você, que mesmo quando você está batendo no peito e dizendo eu vou até o fim, você sem Cristo é um fracassado. Jesus está dizendo não, na sua força não vai. Você fala, mas é porque o Senhor ainda não viu quanto pode o teu servo, Deus. Ah, meu filho, o negócio é o seguinte, você vai vacilar e eu te pego depois que você cair, tá bom? Você tropeça ali, eu seguro você mais à frente um pouquinho. Eu não vou tropeçar. Se alguém julga estar de pé, cuidado para que não caia. Você pensa que você está de pé, cuidado para que não caia. Então olhar para Cristo aqui, é você ver ele agindo, vendo, aqueles eram os discípulos, irmãos, não estou nem falando da humanidade, que está querendo matar Jesus, não, estou falando dos discípulos, os escolhidos, eles precisam de Cristo. Os escolhidos não foram escolhidos porque eles são bons, eles são necessitados. Você precisa entender como você é uma pessoa necessitada da graça do Senhor Jesus. Aí Jesus tudo isso, irmãos, acontecendo ali na quinta-feira, né? Na quinta, entrando à noite ali, até a noite, né? Jesus é preso, é levado primeiro a Anás, que era sogro do sumo sacerdote, ali ele é interrogado, eles batem nele, aí depois eles o levam a Caifás, que era o sumo sacerdote mesmo, ele é julgado pelo sinédrio, cospem nele, vendam-lhe os olhos, esmurram, tudo isso em poucas horas. Em poucas horas Jesus foi preso, julgado, condenado à morte. Tem justiça aqui não, irmão, tudo aqui já estava armado, chegou, já está preso, então está condenado já. Era simplesmente em poucos minutos, talvez, tudo aqui acontecendo. E Pedro então nega Jesus, como Jesus tinha feito tudo isso ali na quinta-feira. Sexta-feira de manhã Jesus já é condenado, bem cedo, já está condenado à morte pelo sinédrio, e é interessante porque Judas se arrepende. Mas ele se suicida. Por que? Mas se arrependeu, né? Tem gente que fica aí, não pode ser, né, que nós vamos encontrar com Judas lá, né? Porque afinal ele se arrependeu, apesar dele ter se suicidado. Olha, irmãos, eu não creio que Judas é salvo, não. Ele é chamado de filho da perdição, e arrependimento sem fé não é conversão, tá bom? Arrependimento, conversão, tem dois elementos na conversão. Alguém é convertido porque tem que ser convertido. Dois elementos: arrependimento e fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Judas, ele foi lá fazer alguma coisa pela sua salvação. Devolver o dinheiro, trair sangue inocente, falando com a pessoa errada, né? Mas ele não creu em nenhum momento em Cristo para a sua salvação. Tanto que o desespero é que dominou a vida dele, e ele foi até a morte. Então, o desespero é a falta de esperança. A esperança, só tem esperança quem tem fé. A fé gera a esperança. Judas, desesperadamente, por falta de fé, foi à morte, e esse é o fim. Então, arrependimento sem fé. Tem muita gente arrependida aí, irmão. Muita gente arrependida, vai nas cadeias aí, todo mundo está arrependido. Mas é a mudança ela só acontece porque o arrependimento pode ser até verdadeiro. Arrependeu, está arrependido, está triste com o que fez. Um arrependimento no sentido de reconhecer o erro, mas sair do erro, você só sai através de Jesus. É Jesus que te tira do erro, é Jesus que paga pelo seu erro e te tira do erro. Então precisa de uma operação de Deus, o Espírito Santo, uma transformação, por via
autônoma, ninguém vai ser salvo. Jesus então é enviado para Pilatos. Pilatos o interroga, a mulher dele diz: eu sonhei com esse homem a noite inteira, não faz mal para ele não, é ruim para você, Pilatos, não faça isso não. E Pilatos se vê numa situação, ele tenta até livrar, manda para Herodes, Herodes devolve. Pilatos fala: acho que se eu espancar ele, o povo vê ele todo espancado, o povo fica satisfeito, manda espancar e depois trazer. Ele tinha um sujeito chamado Barrabás, que era um cara que estava, ele ia para a cruz, gente, ele era o pior tipo de gente, estava lá o Barrabás, e ele falou: quem que vocês escolhem? Eles escolhem Barrabás. Então Jesus espancado, Pilatos não consegue libertá-lo, e então ele segue para a crucificação. Mas eu quero que você saiba que a condenação de Jesus era inevitável, por dois motivos. Não é por causa dos religiosos judeus, não é por causa do Império Romano, não é por causa de Pilatos, não é por causa de nada disso, nenhuma dessas circunstâncias. Afinal de contas, Jesus disse: ninguém toma a minha vida, eu voluntariamente a dou, tenho poder para entregá-la e tenho poder para reavê-la. Jesus, a condenação dele era inevitável por causa da condição humana e por causa do desígnio, o amor de Deus. A condição humana caída, afastada de Deus, o amor de Deus querendo resgatar, e Deus tinha um propósito, e ninguém podia tirar Deus do seu propósito. Quando nós vemos Jesus indo decisivamente para Jerusalém, eu penso que a gente precisava ver em toda a Bíblia Deus decisivamente indo, desde a criação. Quando Deus criou, Ele já sabia o que nós íamos fazer, mas Ele não desistiu. Ele não desistiu de nós, Ele não desistiu de você, Ele não desistiu, Ele antes nos amou. Algumas pessoas falam assim: por que Deus deixa que o diabo exista? Ô irmão, Deus deixa que o diabo exista, Deus deixa que você exista, porque a gente acha que a gente é melhor. Não, pelo menos que o diabo eu sou melhor. O diabo não foi criado à imagem e semelhança de Deus, você foi. Nós somos necessitados. Duas coisas levaram Jesus à cruz: a nossa condição de pecadores e o amor de Deus que nos salva. Então, a partir ali das 9 da manhã, entre 9 e 12 horas da manhã, que Jesus vai carregar a cruz. O Simão de Cirene, chamado Cireneu, ele vai ajudar Jesus em um trecho desse carregar de cruz, e as mulheres estão ao redor chorando, e Jesus diz para elas: veja a presença de Jesus, a gente chama assim de presença de Espírito de Jesus, ele diz: mulheres, vocês estão chorando pela pessoa errada, não chorem por mim, chorem por vocês e pelos seus filhos, porque mais alguns anos entraria Roma naquela cidade, rasgaria os ventres das mulheres, mataria todo aquele povo que estivesse na cidade, destruiria o templo, todas as profecias que Jesus fez. Jesus olha para elas e Jesus sabe porque ele está ali, ele tem poder para entregar e para reaver a sua vida, mas ela fala: coitada de quem está fazendo isso comigo, coitada desse povo todo que admite que seja feito isso comigo, coitado daquele que está. Eu não sou coitado, Jesus está dizendo, eu não sou coitado. Estão chorando por um coitado? Coitado daqueles que naqueles dias estiverem em Jerusalém. Então, eles querem dar a Jesus vinho com mirra, que seria algo para ele ficar um pouco entorpecido, dar uma embriagadazinha, para ele sentir menos a dor. Jesus não toma, Jesus sente a dor toda, ele não sai nem da dor, irmão, ele não foge nem da dor, e ele é crucificado ali por volta das 9 horas, as vestes dele são repartidas, isso tem a ver com as profecias. A questão é que Jesus sofre plenamente, completamente, totalmente, ele sofreu por nós, e ele então é o Cordeiro de Deus completamente limpo, que assume plenamente todos os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
Por suas chagas nós fomos sarados. A cura da sua ferida foi por meio da ferida feita nele. Então ele sofre plenamente. Ali na cruz, nós conhecemos aqueles brados. A gente costuma às vezes pregar aqui, as 7 palavras da cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mulher, eis aí teu filho. Filha, eis aí tua mãe. Vira para o criminoso arrependido ali, que creu nele. Veja que ele creu. Quando entrares no paraíso, lembra-te de mim. Ele falou, hoje estarás comigo no paraíso. Tenho sede, que mostra a sua humanidade. Ele não está ali em espírito, Deus não trocou, pôs um anjo, não pôs um ser celestial. Ele está ali sofrendo, ele tem sede. Deus meu, por que me desamparaste? O peso do pecado, a separação inexplicável de Cristo ali na cruz por nossa causa, e está consumado, ou seja, completou toda a obra. E por fim diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E o que acontece na hora em que Jesus morre? Porque dizendo isso ele faleceu. As trevas cobrem a terra por 3 horas, trevas densas. O véu do santuário é rasgado de cima embaixo, a terra treme, mortos ressuscitam e entram em Jerusalém. O centurião reconhece, esse de fato é filho de Deus. As trevas, irmãos, as trevas tomam conta da terra. E ali por volta das 18 horas, José de Arimateia e Nicodemos pedem o corpo de Jesus e o sepultam. E você sabe que o sábado começa para o judeu logo depois das 18 horas, ou do pôr do sol da sexta-feira. Então, a sexta ali, da sexta para o sábado, Jesus está no túmulo, Jesus está descansando. Na verdade, ele vai ao Hades, e ali, veja, 3 horas de trevas, 3 dias sem luz, porque os 3 dias que ele fica morto, e o mundo em trevas. Claro que veja que as trevas literais são 3 horas, depois fica claro de novo, mas o mundo está em trevas porque a luz, eu sou a luz do mundo, a luz se apagou. Para o mundo, Jesus nem ressuscita, nem ressuscitou. Mas os crentes sabem que Cristo é que é o seu descanso. Não é o sábado literal, não é o sábado do pôr do sol ao pôr do sol, mas Cristo descansa do seu trabalho no sábado. Ele está, e Ele é o nosso descanso. Aí chega finalmente o domingo de manhã. Claro, a gente já falou isso tantas vezes, ninguém consegue passar batido disso, de que é Maria Madalena que vê Jesus primeiro. Só Jesus, irmãos? Só Jesus para aparecer primeiro para Maria Madalena, aquela de quem ele tinha expulsado 7 demônios. Maria Madalena, Salomé e outra Maria vão ao túmulo, encontram ele aberto. Jesus se encontra com Maria Madalena. E ele depois, Pedro e João vão para o sepulcro, encontram o sepulcro vazio, e aí Jesus aparece a Pedro. E depois ele aparece a Maria, mãe de Tiago, a Salomé, e depois ele aparece aos 2 discípulos no caminho de Emaús. Depois, o que acontece? Os líderes religiosos, ao tomar conhecimento da ressurreição, porque os guardas disseram o que aconteceu e do anjo que apareceu a eles, e como aquela pedra gigantesca foi removida e tudo, e eles dizem assim: abafa, não falem isso, olha, vocês vão falar que foram os discípulos dele que roubaram o corpo, e a gente vai pagar vocês, e se tiver algum problema aí com a autoridade romana, aí nós livramos a cara de vocês. E assim vai.
E no cenáculo, os discípulos estão reunidos, menos Tomé. Jesus aparece lá, mas repreende a incredulidade deles, porque nem os discípulos estavam acreditando na ressurreição. Irmãos, veja o que acontece dali por diante, né? 40 dias ainda Jesus vai permanecer com os discípulos. Aí nós vamos ter, uma semana depois, Jesus aparece para os discípulos, aí com Tomé presente. Na Galileia, perto do mar de Tiberíades, ele vai se encontrar com os discípulos. A essa altura, o que os discípulos estavam fazendo? Exultando, porque agora nós vamos pregar o Evangelho. Não, eles tinham desistido, pelo menos tinham a consciência que eles deviam ter tido desde antes. Eles têm a consciência de que eles não conseguem nada. É aquele momento que Pedro diz, vou pescar, e os outros dizem o mesmo. Eles dizem, olha, nosso negócio nós nunca demos certo com isso. Se vocês prestarem atenção, talvez seja aquela reflexão, né? Se vocês prestarem bem atenção, a gente nunca prestou para esse negócio de ser discípulo de Jesus. Talvez eles tivessem enumerado as inúmeras mancadas deles, os questionamentos tolos deles, a incredulidade deles, e eles dizendo assim, Jesus precisa urgentemente encontrar discípulos melhores, nós temos que nos afastar, nós temos que pescar. E aí Jesus vai lá na praia, e ele pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? Eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Amo. Então cuida dos meus cordeiros. Você me ama? Não, então Pedro, eu não estou te pedindo nada, a não ser isso. E veja, irmãos, que o amor de Deus, a Bíblia diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando Jesus pede a Pedro amor, é porque Ele já tinha colocado o amor lá. Quando o Senhor dirige a você e diz, você me ama, e você não ama Jesus, não interessa o que vai sair da boca não, porque tem muita gente que fala, né, com os lábios, né? E Jesus mesmo falou, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas se você ama a Cristo, saiba que foi Ele que colocou o amor lá. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E aí Ele diz, você me ama, Pedro? Ele diz, eu amo, Senhor. Então, eu já te dei aquilo de que você precisa. Agora, vai fazer o que eu te mandei. Na Galileia, ainda ele se encontra com os discípulos no monte lá, que Ele tinha indicado para eles, e Ele dá aquela que nós chamamos a grande comissão, que está em Mateus 28, né? Ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas. Depois disso, Jesus ainda apareceu a Tiago, o seu irmão, filho de Maria. Ele apareceu a mais 500 dos seus seguidores, aproximadamente 500 dos seus seguidores, está registrado em 1 Coríntios 15, de 6 a 7. E 40 dias depois da ressurreição, Jesus leva seus discípulos até Betânia, no Monte das Oliveiras, e Ele dá os últimos ensinamentos, e Ele é levado aos céus. Lá Ele diz, né, eles perguntam, agora Jesus? Os irmãos, nós sempre estamos fazendo pergunta idiota para Deus, né? É agora que o Senhor vai restaurar o reino? Não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Não é para você se preocupar com tempos ou épocas, é o que mais os crentes querem fazer, continha, Jesus está voltando, tal, eu acho que nossa, agora vem o governador tal, o governante não sei quem, deve ser o anticristo. Eles ficam discutindo isso, enquanto deviam estar discutindo como nós vamos levar o Evangelho à última pessoa que não ouviu, como nós vamos cumprir aquilo que compete a nós, aquilo que é da nossa competência, porque Jesus diz, vocês não têm competência para essas coisas, não vos compete saber tempos ou épocas, vocês não têm competência para isso, não é da competência de vocês, não diz respeito a vocês, mas diz respeito ao Pai. O Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas tem uma coisa que é da competência de vocês, que eu dei a Abraão, que eu dei ao povo de Israel, que eu dei a vocês como igreja. A competência de vocês
E não porque vocês podem, mas vocês vão receber poder para isso. Vocês vão receber poder para quê? Poder para quê? Para ser testemunhas de mim, testemunhas da ressurreição, testemunhas de quem Jesus Cristo é. Ele é o Cordeiro morto na cruz, mas Ele também é aquele ressurreto do domingo, do dia do Senhor. Isso é da competência de vocês. Vamos fazer aqui as contas. Não é da competência de vocês. Nós devemos saber que Ele voltará. Nós sabemos que vai ser meio que surpresa, por mais que a gente possa ter. Tem sinais, evidências? Tem na Bíblia. É para então ficar fazendo continha? Então não é. O que é para fazer? Somos testemunhas da ressurreição de Cristo. Depois que Ele foi elevado aos céus, Ele ainda apareceu a Paulo, né? Paulo até falou: eu sou um apóstolo nascido fora do tempo. Jesus apareceu para mim depois que já tinha ido para o céu. Ele veio e apareceu para mim. Estevão viu Jesus no seu apedrejamento. Ele disse: eis que vejo o céu aberto e o Filho do homem de pé ao lado do trono de Deus. E João finalmente vê Jesus na revelação do Apocalipse. Eu quero terminar aqui voltando àquela reflexão da sua semana. Se essa fosse a última semana da sua vida, você poderia dizer que a sua vida cumpriu o propósito? A sua vida cumpre o propósito de Deus? Você pode dizer isso? Porque Jesus podia plenamente. Ele pôde dizer: está consumado, está completo, não faltou nada. E nós, como discípulos de Jesus, podemos dizer: Jesus veio buscar e salvar o perdido, porque Ele nos criou para dar certo, mas nós nos rebelamos contra Deus. Isso é a queda, nós nos afastamos de Deus, perdemos o acesso à presença de Deus no paraíso. O melhor do paraíso não era o fruto, o que tinha lá as coisas do paraíso, não, o melhor do paraíso era o Deus que se encontrava com eles no paraíso, e eles perderam a presença de Deus ali. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Ele teve misericórdia de nós, mesmo nós caídos, e Ele promoveu essa redenção entregando a si mesmo, e Ele nos prometeu. Se você ler o último capítulo da Bíblia, capítulo 22 de Apocalipse, ele termina de novo no paraíso. De novo estamos diante da árvore da vida, de novo estamos na presença de Deus. Se você ainda está perdido com as coisas do mundo, como Adão se perdeu, ao invés dele amar a Deus, ele amou as coisas, amou o fruto. Se você está perdido ainda nas coisas, achando que alguma coisa vai resolver sua vida, até pedindo a Deus para trazer a coisa na sua vida, cuidado com essa coisa. Nenhuma coisa do mundo pode dar a você plenitude de vida. Você pode ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, mas se você conhece a Cristo, se você se prostra diante dele, se você vê o Cristo ressurreto e abraça os pés dele e diz: Senhor, eu me entrego, então a coisa é diferente. Nós temos essa promessa. Qual é a motivação de Deus em fazer todas essas coisas? Amor, inexplicável amor. O que te move em direção a Cristo? Qual a conclusão dessa história? João 11:25 registra assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Mas ele termina com uma pergunta: crês isto? Você crê nisto? Você tem fé nesta palavra? A ressurreição não foi por causa de Jesus, não é porque Jesus não podia ficar morto. Ele ressuscitou por nossa causa. Creia e viva eternamente. Se você tem Jesus na sua vida e essa for a sua última semana de vida, como é que você vai vivê-la? Já que você tem Jesus na sua vida, como é que você vai viver a sua semana? A semana, irmão, a gente não vive uma semana, não. A gente nem vive um dia, porque às vezes a gente costuma dizer, né, vamos viver um dia de cada vez. A gente vive este momento na presença de Deus ou não, fazendo a vontade de Deus ou não, buscando o propósito de Deus ou não.
adiando o que nós temos que fazer na presença de Deus ou não, fugindo de Deus ou não. Uma vida que vale a pena, uma vida bem-aventurada. Jesus Cristo nos chamou para essa vida abençoada, uma vida que vale a pena. Mas é nele, tanto na morte como na ressurreição, tomando a sua cruz e seguindo a Jesus, porque depois da cruz existe a ressurreição. A Páscoa é a ressurreição, é a passagem. Como nós vimos quando estudamos a Páscoa em Êxodo, vimos que Deus fez tudo, o povo estava lá batendo cabeça, escravizado. Deus entra lá e tira eles com a mão forte. Também é assim na sua vida. Se você está preso ao vício, se você está preso ao pecado, se você está preso ao mundo, Jesus Cristo te liberta. Você crê? Mas você pode ficar como aqueles, né? Eu creio, mas se eu me posicionar, eu não vou ter que parar de fazer isso, eu vou ser mal visto. Se você está nessa dúvida, resolva isso agora. Sai da dúvida, entregue-se a Cristo. Porque se você permanecer na dúvida, a dúvida é o contrário da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível ser salvo. Você pode chegar até o arrependimento, mas não vai chegar à salvação, porque arrependimento sem fé não salva. Pode levar você até para a forca, pode fazer o que você quiser, pode pôr fogo em você, pode fazer qualquer coisa, não vai resolver. O que resolve é o perdão de Deus, e Deus se mostra pronto a perdoar. E eu quero orar com você agora. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora e você pensasse na sua condição. Como foi intensa essa semana de Jesus. A gente vê todas essas coisas assim, às vezes a gente não associa, né? Que está tudo dentro de uma mesma semana. E eu não fui a detalhes aqui. O amor de Cristo por nós é intenso, é sem limites. Nós precisamos confiar na graça de Cristo. Nós precisamos confiar que, apesar dos nossos fracassos, como os discípulos, o tempo inteiro fracassando, o Senhor os salvou. Mas os discípulos ainda não tinham recebido o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo na sua vida é que te potencializa, te dá a condição de não viver no pecado, de ter uma vida de santificação progressiva. Deus não está somente pedindo a você arrependimento, Ele mesmo está dando a você o poder espiritual que vem do Espírito Santo, para que você possa dar frutos que a sua natureza não daria, fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses são fruto do Espírito que habita em você, se você crer. Entregue sua vida a Cristo. Se já entregou, peça perdão pelos seus pecados. Está com a vida santificada diante de Deus? Tenha esperança, creia no propósito de Deus, no que Ele vai realizar através da sua vida, no individual e no coletivo. Você e a igreja, sua igreja local, o corpo de Cristo. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque nada podia desviar o Senhor da cruz. O Senhor foi lá por nós. Também, Senhor Deus, o que pôde a morte contra o Senhor? O aguilhão da morte é o pecado. Como é que ela poderia ferir o Senhor? Como é que o Senhor podia ser mantido na morte? Não tinha como. O Senhor ressuscitou, mas o Senhor não ressuscitou apenas por ressuscitar. O Senhor fez questão de se mostrar ressuscitado para fortalecer a nossa fé, para que nós tivéssemos fé, ó Deus. Não é fé na ressurreição. A fé na ressurreição, quem te viu ressuscitado não tinha que ter fé na ressurreição, estava vendo o Senhor ressuscitado. Mas eles precisavam de fé de que eles seriam ressuscitados também. Nós temos fé na ressurreição e temos fé que seremos ressuscitados contigo. Mas Deus, faz essa obra agora. Quem sabe alguém hoje está nascendo de novo, porque compreendeu a profundidade desse amor do Senhor, essa entrega, esse controle que o Senhor teve dos detalhes, para que o Senhor de fato cumprisse
e completasse essa obra de redenção. Eu peço que o Senhor salve essa pessoa que hoje confessa Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Não apenas como Salvador, mas como Senhor e Salvador. Alguém que está dizendo, a partir de hoje, eu quero ouvir o que Jesus diz e eu quero obedecer o que Jesus diz. A partir de hoje, a palavra de Deus vai guiar a minha vida. A partir de hoje, eu quero estar nesse novo e vivo caminho que é Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, é nele que eu quero andar. Senhor, se alguém está decidido dessa forma, obrigado, eu sei que o Senhor já escreveu o nome dele no livro da vida. Agora fortaleça a fé, Senhor. Fortaleça a fé, ajuda, Senhor Deus, aquele que hoje arrependido diz, Senhor, eu quero ter uma vida intensa, não para mim mesmo, eu quero, Senhor Deus, cada dia, cada semana da minha vida com profundo significado, porque eu sou um imitador de Cristo, eu sou imagem e semelhança de Deus, eu tenho em mim, habitando em mim o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus, eu quero viver as Tuas promessas. Obrigado, Senhor, porque eu já estou experimentando algo que na eternidade vai ser pleno. Hoje eu tenho da Tua presença na minha vida, mas então eu verei face a face. Ó Deus, agora em parte que nós conhecemos, em parte nós vemos, mas então na consumação de todas as coisas nós viveremos a plenitude, Senhor Deus, dessa maravilhosa salvação. Senhor Jesus, abençoa as famílias hoje, Pai, que se reúnem em Páscoa, ó Deus, que se reúnem às vezes para comemorar, sem saber o que estão comemorando. Pai, nós sabemos o que comemoramos, nós comemoramos a Cristo, nós comemoramos a Cristo e todo o significado da sua morte e da sua ressurreição. Obrigado, Senhor. Ó Deus, abençoa o teu povo, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão do Espírito do Senhor seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Olha só, antes de você desligar aí, quinta-feira nós ainda temos o nosso encontro, ainda será virtual, tá bom? Eu quero que você preste atenção, o conselho vai deliberar aí sobre o retorno dos cultos presenciais, então em breve você vai ter notícia, acompanha lá no nosso aplicativo, acompanha aí, a gente vai dar notícia para você. Outra coisa, nas quintas-feiras, você é membro dessa igreja? Membro da nona igreja? Ou tem o desejo de ser membro da nona igreja? Não deixe de acompanhar os estudos que nós estamos ministrando aqui, porque são estudos que são fundamentais para uma nova retomada aí de ação da nossa igreja. Nós queremos estar fundamentados, nós queremos ser essa igreja excelente. O nosso tema é igreja excelente e nós estamos mostrando quais são as marcas dessa igreja que é excelente, essa igreja que é saudável. Então você precisa estar com a gente na mesma página, precisa estar acompanhando, para que no momento em que nós direcionarmos aqui o trabalho da igreja, você saiba por que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo. Então, se você é membro da igreja, você precisa acompanhar. Ah, pastor, é porque na quinta... Vai assistir depois lá no aplicativo, está lá, no YouTube está lá, vai lá e assista. Por quê? Porque isso diz respeito à nossa vida comum como igreja, diz respeito a você, diz respeito à sua vida. Então eu estou aqui como pastor, fazendo essa chamada para você, tá bom? Um abraço grande, né? Uma feliz Páscoa, né? Conhecendo a Cristo, irmão, ninguém tem uma Páscoa mais feliz que você, que conhece a Cristo, tá bom? Deus abençoe você, sua família, sua casa, em nome de Jesus.